Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao curso de Imersão FortiGate na versão 7.4. Eu sou o professor Bruno Nunes, estarei aqui resolvendo os laboratórios junto com vocês, tá? Eu já estou logado aqui na plataforma oficial da Fortinet, que é o training.fortinet.com. Já cliquei aqui no meu ambiente de sala de aula e aqui eu tenho acesso aos 7 laboratórios aqui disponíveis para esse curso de imersão, né? Nosso objetivo agora é fazer o primeiro lab, que é de Firewall Policy, Destination NAT e Authentication, né? Já cliquei aqui então, ele vai abrir aqui uma nova aba para mim e eu também já cliquei no botão Start. Reparem aqui que está correndo aqui o tempo de execução, né? Quando eu cliquei no Start começou a correr o tempo, é sinal que o lab já está pronto para uso e eu consigo aqui clicar nos elementos, né? Consigo clicar no local FortiGate, no local client, no Linux, né? Em todos os elementos, né? Mas basicamente todos os laboratórios vão se resolver aqui na nossa máquina ponte. Eu chamo essa máquina local client de máquina ponte, porque é dela que a gente acessa todos os equipamentos ali. Ela é uma máquina que já tem o Firefox instalado e tem todos os atalhos ali disponíveis com acesso a tudo, né? Aqui ao lado direito, a gente tem a estrutura do exercício, né? O pré-requisito, o overview, exercício 1 e exercício 2, né? Clicando aqui em pré-requisito, vocês vão notar que para esse laboratório, como é um laboratório que requer, ele faz algum tipo de inspeção SSL, ele pede para que você instale o certificado autoassinado ali da Fortinet e ele te dá o passo a passo aqui. Então o que ele fala? Olha, entra lá na máquina local client VM, que é aquela nossa máquina ponte, abre o Firefox e aí vai lá, clica no Settings e importa aquele certificado, né? Clica no Settings, Private and Security, clica em View Certificates, Authority e clica em Importa. Seleciona lá o certificado e dá um checkbox e dá um OK, né? Dessa forma, você vai evitar algum tipo de erro, sabe? Aquelas páginas HTTPS que você abre, ele fala, ó, existe um certificado inválido, etc. Então, você vai instalar o certificado justamente para evitar que ocorram erros aí de SSL ali durante o lab, né? Porque a gente está falando de um certificado autoassinado. Então vamos lá, como que eu instalo esse certificado na prática, né? Vou clicar ali no local FortiGate, vou clicar aqui para acessar a minha VM. A partir de agora eu vou acessar, aliás, eu vou clicar aqui em local client. Essa sim é a nossa máquina ponte. Eu tenho acesso aqui ao local FortiGate direto, mas eu gosto de fazer os meus exercícios aqui sempre pela máquina ponte, que é o local client. Então vou clicar em local client e vou clicar aqui no botão display. Prontinho, estou dentro aqui da minha máquina ponte. Vou abrir aqui o Firefox e aí vou instalar aquele certificado autoassinado. Vou clicar aqui em Settings. Eu gosto de vir aqui e já digitar Certificate, ele já vai direto, ao invés de ficar procurando as opções. Eu digitei Certificate, vou clicar em View, e aí eu consigo instalar ali, vou dar um Import. Ele fala que o certificado está em Desktop, Resources, FortiGate Immersion, e aí tá aqui, ó, Fortinet CA. Aí se você quiser, você pode bater aqui o nome certinho que ele fala no exercício, ó. O certificado vai estar em Desktop Resources, FortiGate Immersion, e o nome do certificado chama Fortinet CA SSL.Sir. É exatamente o mesmo. Vou dar um Select. Vou marcar o primeiro checkbox, que é o Trust. Vou dar um OK. OK de novo. E fecha lá o Firefox da máquina Linux. Abre de novo. E aí você está pronto para começar os seus laboratórios. Já recomendo que vocês já cliquem aqui, ó, Local FortiGate. Já se loga no Local FortiGate. O login é admin e a senha é password, tudo minúsculo, a palavra password. Digitei password, já estou aí dentro do meu FortiGate aí. Com isso podemos começar ali o exercício 1.
pré-requisito está ok, né? Vou clicar aqui no exercício 1, né? Exercício 1, configurando Firewall Policies, né? Nesse exercício você vai examinar como configurar objetos, né, de Firewall Policies e o VIP, né, que é um Destination NAT, baseado nos seguintes requerimentos, né? Primeiro requerimento, configurar um objeto de Firewall e atrelar esse objeto numa política, no local FortiGate. Aí o segundo, você vai criar uma nova política para bloquear ICMP, você vai bloquear o ping e vai reordenar as políticas de acordo, né? E o terceiro, você vai configurar um inbound VIP, né? E vai criar uma política de firewall para permitir o tráfego de inbound, né? Esse terceiro item aqui com essa palavra bonita, na verdade ele só está querendo dizer que ele vai criar um destination NAT, né? Quando você quer publicar um web server, né? Um public IP para um private. Aqui basicamente ele tem lá a empresa dele, tem um servidor web, ele pega um IP público e transforma em um privado, ele faz um destination NAT e aí ele cria uma regra de firewall, né? A gente vai ver isso no exercício direitinho, né? Então vamos lá, qual que é a primeira parte do exercício, né? Ele manda que você entrar no firewall, criar um novo objeto que chama local subnet. O nome do objeto chama local subnet com esse endereço. Beleza. Eu vou voltar aqui para minha aba. Como que eu crio um novo objeto, né? Eu venho aqui em Policy Objects, né? Vou clicar aqui em Address. Beleza, eu vou dar um Create New Address. E aqui eu vou colocar o nome do objeto, né? Ele fala ali, ó, o nome tem que ser local subnet. Eu acho que não deixa, não deixa. Então aqui vai ser local subnet. E aqui o endereço que ele põe é o 10.010/24. Vamos conferir. 10.010/24. Tá bom? Vamos dar um OK. Beleza. Agora, create a new firewall policy. Cria uma nova regrinha de firewall para permitir o acesso internet e coloca o nome dessa regra como internet access, né? Beleza. Então vamos lá, vamos criar uma nova regra e vamos usar esse objeto, né? Nessa tela aqui ele manda cancelar, você não precisa usar o novo layout, então beleza. Vamos dar lá um create new. O nome da regra, ele pediu que seja internet access, né? Incoming interface e outgoing interface, né? Bom, para a gente descobrir a interface incoming da outgoing, né? É mais fácil a gente olhar a topologia aqui, né? Olhando para essa topologia, nós estamos aqui, ó, no local client, né? E nós queremos ir para a internet. Então, incoming seria a interface trust, né? Interface da LAN. Lembra que nós criamos o objeto 10.010/24, então ele corresponde à porta 3. Então, da porta 3 para a porta 1. Né? Como se a porta 3 fosse a interface LAN e aqui a porta 1 fosse a interface de WAN. Então vamos voltar lá, vamos criar essa regrinha da porta 3, né, para a porta 1. É uma regra simples de acesso à internet, né? Ele está ensinando você a criar um objeto, depois você cria uma regra de acesso à internet. Então, quem que é o source, né? É o objeto que a gente criou, que chama local Fortinet, né? Local subnet, né? Que aqui está o 10.010, né? Quem que é o destination, né? Destination all. E quem que é o services, né? Se você for ver aqui os services, ele pede para que você selecione os serviços típicos usados
para web e troubleshooting que passam pela rede, né? Você vai dar um acesso à internet e aí você já permite aí os serviços básicos, né? ICMP, HTTP, HTTPS, DNS, DNS, SSH. Então, beleza, já tem bastante serviço suficiente aí para quem está na rede LAN navegar na internet e acessar algum serviço externo, né? ICMP, HTTP, HTTPS, DNS, SSH, né? O que mais que ele pede? Habilite o CERT-SYNAT e o log, né? Então, o CERT-SYNAT aqui está habilitado, que é essa opção, e o log aqui embaixo, vamos clicar em All Sessions, beleza? Clique em All Sessions, vou dar um OK. A regrinha já está criada. A partir de agora, se essa máquina Linux aqui quiser navegar na internet, provavelmente ela vai conseguir. Vamos tentar acessar globo.com. Funcionou, beleza. cnn.com funcionando. terra.com.br. Com isso eu gerei bastante log aí. Beleza, funcionando. Agora se eu vir aqui no FortiGate e clicar aqui para ele dar uma atualizada, eu vou clicar em Firewall Policy, ó. Ele já deu uma atualizada. Vou abrir aqui a caixinha, a regra que eu criei, e vejam só, agora eu já começo a enxergar alguns matches aí na regra, né? Passaram 46,79 megabytes. Vamos ver aqui então na policy, né? Ele fala justamente isso, ó. Criou a regra, gera tráfego e visualiza a log aí, né? Tente acessar alguns websites, né, usando a máquina Linux, e mostre os logs que dão match com a regra Internet Policy, né? Como você vai ver como você vai visualizar os logs dessa regra, né? Existem duas formas. Ou você vem aqui em Log and Report e aí você clica em Forward Traffic. Só que aqui você vai acabar vendo tudo, né? E você teria que fazer um filtro, né? Então, o objetivo principal é que você saiba ver a log de uma única regra. Como você vê a log de uma única regra? Dando aqui o botão direito e você dá um Show Matching Logs, né? Dessa forma eu vejo tudo que está passando nessa única regra. Qual regra? Aqui, ó, essa regra, a Internet Access, que a gente criou ali, né? Com isso ele conclui aí a primeira parte do exercício, né? Essa parte aqui já está completa. E aí, continuando aqui, né? Para configurar uma nova política de firewall e reordenar a sequência de modo que você faça o bloqueio do ping no local FortiGate, né? Se a gente for lá no local FortiGate e entrar em Policy Objects Firewall Policy, a minha regra Internet Access está liberando aqui o ICMP, beleza? Ele quer que você... O objetivo então é criar uma nova regra para bloquear o ICMP. E obviamente essa nova regra tem que estar acima da regra Internet Access para que possa ter match e o ping possa ser bloqueado, né? Então ele fala lá, cria uma nova regra, o nome da regra vai ser block_ping, configure essa regra para bloquear tráfego ICMP e reordene a regra e confirme na política, né? Se está funcionando, se essa regra está sendo usada, né? Confirme a política se ela está funcionando para sua máquina cliente. Então, modo de confirmar, a gente vai criar essa regra e depois vai tentar fazer um ping. A gente pode até fazer um ping um antes e depois, né? Vamos lá. Antes de eu criar a regra, eu vou dar um ping 8888. Beleza? Olha lá, tá pingando. Vamos lá criar a regra para bloquear o ICMP. Então vamos lá, o nome da regra vai ser block ping.
Agora, qual que vai ser a incoming interface, né? É o mesmo fluxo, né, de antes. Ele vem da sua LAN e vai para a sua WAN. Então, source vai ser local subnet, é o mesmo objeto que a gente criou antes, né? O local subnet. Aí destination vai ser all. Service vai ser all ECMP, né? E aqui a ação vai ser de negar. Eu quero que seja uma ação de negar. E aqui eu vou ativar a log para quando der match eu poder ver isso lá nas minhas logs. Então, block ping da LAN para WAN, na origem meu local subnet, e aí deny. Beleza, eu vou dar um OK aqui. E aqui, ó, lembrando que eu tenho que reordenar. Se eu não reordenar, isso daqui não vai ter efeito. Então vamos lá. Meu ping está funcionando aqui, né? Eu vou vir aqui, vou reordenar ela. Vou passar ela para cima, ó. Passei ela para cima, meu ping, e vamos lá ver, ó. Eu vou até pausar aqui. Vamos dar um Ctrl C aqui. Aí pausei o ping. Vamos iniciar de novo e vejam que o ICMP está sendo bloqueado. Poxa, mas como eu sei que isso está sendo bloqueado pelo Firewall, né? Clicando aqui em Firewall Policy, ele atualizou, ó. Reparem que aqui começou a incrementar, ó, 1.85, né? Se eu vier aqui em Log Report, Forward Traffic, né? E vou remover esse filtro aqui. E aí eu posso ver aqui que o ping está sendo negado. Se eu quiser ainda posso fazer um filtro aqui. Eu quero tudo que seja ping e eu quero tudo que seja negado, né? Eu quero saber na minha rede qualquer tráfego que seja ping que esteja sendo negado. Ele mostra aqui, ó, do seu PC 10.01.10 em destino ao 8888 está sendo negado e está batendo na regra block ping. Poxa, com isso eu consigo aí ter um troubleshooting preciso, né? É bem útil essa parte de filtros aí de log, né? Vai acabar te ajudando no dia a dia, né? Então com isso a gente conclui aqui esse trecho aqui de bloqueio de ping. E aí a gente vai para a última parte do exercício 1. Qual que é a última parte? É criar um VIP, né? Que seria um Destination NAT. O que é esse VIP? Eu tenho um host na minha rede que é um servidor web, né? Eu tenho um site da empresa. E aí eu tenho um IP público, né? Eu sei que isso não é um IP público, mas vamos dizer que no caso do exercício, isso aqui é um IP público fictício, isso aqui é um IP privado da minha rede. E aí eu preciso fazer que ele chama de Destination NAT, né? Como que eu faço isso? Eu crio um objeto que chama VIP, e aí eu faço mapeamento. Então aqui eu venho e faço mapeamento desse objeto, né? Então a operadora foi, me deu esse endereço, que no caso do lab é 10.201.200, que é o public, né? E aqui ele vai, quando eu bater isso no Fire, ele vai mandar para o 10.01.10, que é o private, né? E esse processo é chamado de Destination NAT, né? Nesse caso aqui é um web server. E eu quero que o mundo possa acessar o meu web server que está na minha rede interna, né? Esse é o principal objetivo. Como que eu faço isso, né? Eu vou aqui, vamos ver aqui, ele manda criar primeiro o VIP. O nome do VIP chama VIP Internal Host. Esse é o nome. Então vou vir aqui em Local FortiGate, Policy Objects. Aí tem aqui a opção de Virtual IPs. Vou dar um Create New, né? E aqui eu consigo colocar o nome que o exercício pede, que é o VIP Internal Host. E aqui ele pede qual que é o endereço externo. Opa, vamos voltar aqui. Qual que é o endereço externo, né, do seu VIP. Então no nosso caso aqui é o 10.201.200. Então vou preencher aqui 10.201.200.
E aqui o endereço interno é o 10.0.1.10. Então, beleza. 10.0.1.10. Beleza, vou dar um OK aqui. E agora eu só criei o objeto, né? Falta eu criar a regra de Firewall para permitir que esse Destination NAT funcione. Então, beleza, eu vou dar um create new. E aí eu vou dar um nome para essa regra, que chama Web Server Access Incoming Interface. Lembrando que agora a gente tem que fazer aquele processo inverso do que a gente fez. Qual que é o fluxo do pacote, né? Na verdade, o pacote ele vem daqui, né? E vem para o meu servidor web, né? Então, qual que é a interface de incoming, né? Ela entra pela porte 1 e sai pela porte 3, né? Eu estou publicando o meu web server. Quem que é o meu web server? Na verdade, é esse carinha aqui, né? Então, beleza. Então, qual que é o fluxo? É a porte 1 para porte 3. Porte 1 para porte 3. Quem que é a source? O source é all, que a gente não sabe, isso pode ser um PC qualquer da internet. E aqui é o meu destination, é o VIP address que eu criei, que é o endereço que corresponde ao nosso destination NAT. E qual que é o serviço? Aqui você deixa bem restrito, né? Você pode pôr HTTP, HTTPS, que é o servidor que você vai publicar na internet, né? Você vai tornar isso invisível, né? Não precisa habilitar esse NAT aqui, porque a tradução está feita aqui dentro do objeto VIP. E aqui você vem e habilita os logs, né? Então, vim aqui, habilitei log all sessions, desabilitei o NAT e a regrinha tá bonitinha. Porte 1 para porte 3, vou dar um OK. Ah, mas como que eu testo para saber se isso está funcionando, né? Então, você tem que voltar na sua topologia aqui e o método mais legal de você testar é de fora. Então, esse cara aqui, ele vai fazer a chamada para o seu endereço externo, né? Então, a gente vai acessar essa máquina remote-client. É uma máquina Linux também. E a gente vai discar ali, a gente vai abrir o browser e vamos discar para o endereço. A gente vai dar um HTTP, dois pontos, né? E vamos colocar aí o endereço 10.200.1.200. Isso quando bater no firewall aqui, o local FortiGate, ele vai encaminhar esse pacote para o 10.0.1.10. Então, beleza, vamos lá nesse local, esse remote client, né? Essa maquininha Linux. Vamos lá, como que a gente acessa ela? Vamos voltar aqui para o lab. Vamos clicar aqui em Go Back. Aí tem uma maquininha aqui, ó, Remote Client. Remote Client. E aí aqui eu vou dar um botão Display. Tá carregando para mim. Carregou. Repara que eles deixaram aqui de uma forma fácil, que eles mudaram o papel de parede, né, dessa maquininha Linux para Remote Client. Eu bati o olho aqui, eu já sei que eu estou dentro da máquina remota. Então vou abrir aqui o Firefox. E aqui eu consigo acessar o endereço 10.200.1.200. Vou pôr aqui o HTTP, já coloco aqui. E com isso ele abriu aqui a página do Ubuntu, né? Poxa, mas como eu confirmo essas logs lá dentro do Firewall? Muito simples de confirmar. Vamos então voltar para a nossa máquina local client. Vamos aqui atualizar aqui local policy. Primeira pista, ó. Qual que é a primeira pista de todo engenheiro? Ó, olhou aqui, tá tendo match. Beleza, poxa, tá tendo match, legal. Um tráfego passou pela minha regra de Destination NAT agora. Eu vou clicar aqui em Log Report. Vou clicar aqui em Forward Traffic. Vou dar um atualizar aqui, né? Atualizar de novo. E agora eu vou criar um filtro aqui, né? Repara que
tem bastante bloqueio de ping, mas acho que é porque eu esqueci ligado aqui o ping aqui, então vou fechar aqui, vou dar um close terminal. E o que eu posso fazer aqui para facilitar? Poxa, eu quero ver a log, eu quero ver o NAT sendo feito, o Destination NAT, né? Posso clicar aqui na parte de Destination IP. Lá em cima já tem Destination. E aqui eu vou pôr aqui o endereço real, o endereço do servidor, na verdade. Pode ser o endereço público, né? O endereço de NAT 10, 200, 1, 200. 10, 200, 1, 200. E vou dar um aplicar. E vejam só aqui, ó. Ele já pegou aqui que o tráfego passou pela minha regra Web Server Access. Se você der 2 cliques nessa regra, e você vai entender o que aconteceu, né? Alguém de origem 10.203.1 tentou acessar o destino, tentou não, né? Acessou o destino 10.201.200 e o próprio Firewall encaminhou, né? Ele fez um Destination NAT para o 10.0.1.10, né? Então, com isso, a gente conclui aí o objetivo, o laboratório 1, exercício 1 aí com sucesso. Grande abraço a todos e até mais.